Muito bem, hora de falar desse novo episódio que saiu de Stargirl. Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e eu, sou o Tavão. E aqui iremos falar sobre o mais novo episódio de Stargirl. A série que, por incrível que pareça, está conseguindo manter essa qualidade sensacional. Chegou, ao seu terceiro episódio. Então, se você chegou aqui por acaso e ainda não conhece esse canal, é um fã de Stargirl, da DC, super-heróis, se inscreva ali embaixo. Se inscreve ali embaixo, clica no sininho para ativar notificações e já garante aí o like. Muito bem, lembrando que esse vídeo aqui terá spoilers. Bem, para quem se lembra, no último episódio ela confrontou, o Brainwave, o Onda Mental, junto do Pat, Eles assumiram em si os nomes de Stargirl e Stripe, ou Faixa, E a partir desse episódio, eles decidem formar essa parceria, e dar cabo nesse grupo de vilões que está espalhado, por essa cidade. Esse episódio, que no geral, ele quer falar mais sobre o peso do heroísmo, sobre o que significa ser um herói, mas esse também é um episódio que mostra como funcionam as relações entre os vilões, E ele faz a gente compreender mais o personagem de Neil Jackson, que é Icicle. O final do episódio anterior já tinha dado a deixa, de que o Icicle chegaria na cidade. E ele está vindo para acabar, com esse novo Starman, a Stargirl, e o Faixa, Nos é revelado ali, que o Icicle, ele era o mandante, do grupo de vilões da Sociedade da Injustiça, Mas, devido à morte de sua esposa, ele se afastou da cidade e deixou tudo a cargo de William Zanuck, que é o vereador, dessa cidade. E assim que o Icicle chega nesse local, ele decide imediatamente dar um jeito nessa situação. Ele fala que o projeto ainda vai acontecer, que eles só precisam eliminar, a Stargirl. Para isso, ele chama a atenção dela e ocorre ali uma cena muito mal preparada desses personagens contra esse grande vilão. Porque eles não sabem lidar ainda com toda essa carga de serem esses heróis. Porque o Pat tá um pouco enferrujado. E pra Courtney, tudo isso é novidade. Ela ainda não está totalmente preparada. Ela tem o espírito e o coração no lugar certo e possui em si habilidades dignas de uma heroína. O problema é que ela não possui treinamento e preparo mental ainda. E depois dessa batalha que os dois têm contra o Icicle, isso provoca um terrível acidente. É um acidente que coloca em perigo as vidas de diversos jovens em um ônibus escolar e acaba causando a morte de Joey, que é filho do William Zanuck. Esse é um episódio que mostra, a primeira ação coordenada dos dois como heróis e ocorre essa fatalidade gigantesca. Mostrando que esse é um episódio que, apesar de ele começar leve e divertido, ele vai se tornando cada vez mais sombrio e dramático conforme a história passa. E ele envolve justamente isso, a questão de que para ser um herói, você tem que arcar com possíveis consequências, com responsabilidades gigantescas. E que isso não é uma brincadeira, isso é coisa séria. E que pessoas podem perder a vida se você ainda não estiver totalmente preparado para exercer esse cargo, E é a partir daí que a Courtney entende um pouco da relutância inicial, do Pat com tudo isso. Que o Pat tinha perdido todos os seus amigos, Ele já conhecia esses perigos, iminentes que existem nessa vida ativa, de ser um herói. Mas tem outro fato bem interessante que eu gosto que o episódio toca muito, é que ele não tenta transformar esse Jordan, o Icicle, em um vilão completamente maligno. Sim, ele é cruel, ele é frio, ele é extremamente calculista. Mas ele não planejava matar o filho do William Zanuck. Não estava em seus planos. Ele apenas queria atrair a atenção dos heróis, dele, para que ele pudesse escapar naquele cenário. Toda a morte do garoto é uma completa e terrível coincidência. Até porque o começo desse mesmo episódio, ele meio que constrói um pouco das bases da personalidade e do emocional, do Icicle. Que a mulher dele, fala pra impedir que aconteça qualquer coisa de errado com o filho deles. E aí por isso que ele meio que sai da Sociedade da Injustiça, deixa tudo preparado, pronto ali, com os outros membros da Sociedade da Injustiça da América, pra eles coordenarem o seu plano. E ele só volta nesse caso por conta do que o Brainwave, o Onda Mental, foi derrotado e entrou em coma, Ele se importa com os jovens. Ele tem uma certa mentalidade de que os fins justificam os meios. Ele se interessa pela Bárbara, A Bárbara dá uma ideia ali de articular o teatro novamente na cidade, porque isso reunia a comunidade. Dá pra ver que ele não está sendo infame ou cínico quando ele apoia essa ideia. Ele realmente quer o bem das pessoas, mas seguindo suas próprias lógicas distorcidas e fazendo coisas completamente erradas para atingir cada um dos seus objetivos.
Eu achei isso muito interessante porque isso cria um personagem muito profundo e que vai valer muito a pena ver ele sendo desenvolvido. Outro ponto interessante, né? Os efeitos ainda continuam ótimos nos episódios. Realmente, toda a sequência de ação aí é muito boa. Ela acaba sendo bem curta por conta de ganhar esse tom dramático depois devido a um incidente fatal, né? Mas é uma sequência muito bem feita. Esse é um episódio que ele traz mais de drama do que ação e humor, como estavam os outros, mas não chega a ser nenhum drama forçado ou completamente irreal. Você entende a situação, é compreensível, é foda pra caralho, né? É uma questão muito bem abordada sobre o tal heroísmo, né? Sobre o altruísmo, sobre essa coisa de você vestir uma máscara, uma fantasia. E ir lá salvar as pessoas não é tão simples assim. Se você não estiver completamente preparado, terríveis acidentes podem acontecer com pessoas completamente inocentes. Porque ele é completamente inocente, o garoto. Ele tinha se mostrado bem simpático e bondoso com a Courtney no mesmo dia, sempre fazendo as brincadeirinhas com mágica desde o primeiro episódio. Foi bem chocante a partida dele. Depois o episódio ainda mostra que o William Zabka, ele não acredita que isso tudo foi um acidente. Ele acha que foi de propósito. E aí durante uma luta, né, o Jordan acaba matando o William Zabka. O teatro passa a ser em memória ao pai e filho, né? É um episódio bem interessante que ele mostrou meio os fundamentos que se baseiam o Icicle e a Stargirl. E isso a longo prazo vai ser muito interessante de assistir. Pode criar uma relação de herói e vilão bem profunda e divertida. O episódio também tem os seus momentos ali no final que mostra a sede antiga, né, da Sociedade da Justiça da América. Tem todo um cenário fantástico ali, mostrando representações de antigos heróis, como Destino, Jay Garrick, Alan Scott. E o Pat meio que corta as asinhas, né, da nossa heroína, falando que esse negócio de herói não vai voltar até ele dizer que volta. Enquanto que a Courtney, ela tem essa ideia fixa de que se ela tiver uma equipe, pessoas lutando ao lado dela, não apenas os dois, eles conseguirão superar qualquer desafio. Isso tudo leva, né, à cena final, em que ela vai de volta na sede, sem o Pat saber, e pega cada uma das roupas e armas dos antigos membros e vai começar um recrutamento de uma nova geração de heróis da Sociedade da Justiça da América. Esse foi um episódio bem legal, eu gosto como ele mantém esse tom aí, né? Essa coisa de dialogar com o público antigo e o público atual, no diálogo que tem do Pat com o filho, né? Falando sobre gerações de jogos, que eu vim da Era de Ouro e tal. Tem todo um conceito meio boomer frustrado, mas ele sabe usar isso para criar uma ponte, conexão, né? Entre duas gerações diferentes de pessoas. O episódio acaba ganhando um tom mais dramático, não chega a ser um dramalhão novelesco, como acontece na CW e no Arrowverso. Ele acaba sendo uma coisa muito mais profunda e interessante. Ele não cai tanto no teor de novela. Isso me lembrou muito eu lendo diversos quadrinhos. Esse clima, né? Esse peso na responsabilidade de ser um herói. Isso está em diversas histórias em quadrinhos, tanto da DC quanto da Marvel. É muito bom ver isso sendo bem usado para impulsionar e desenvolver melhor esses personagens. Além desse episódio que conseguiu trazer personalidades bem interessantes para esse Icicle. Eu estou bem curioso para ver o que ele vai fazer em breve. E lembrando que tem outros membros da Sociedade da Justiça da América que vão aparecer em breve. Isso aqui foi o que eu achei aqui. Teve pontos bem legais, né? Eu achei muito legal todo esse drama que eles trazem sobre heroísmo. Gostei muito do personagem do Icicle. Aí é um vilão com muitas camadas que dá para se desenvolver muito bem. Ele cumpre bem a ação e tem lá um pouco de humor lá perto do começo do episódio. Depois vai perdendo, né? Só que é interessante que ele termina, mantém esse olhar otimista e esperançoso em relação ao futuro. Ou seja, você pode sim dar cargas dramáticas, ainda assim ser uma coisa otimista. Eu acho que essa série aí tá pau a pau, uma das melhores séries que eu já vi nesse ano. Talvez a melhor série de super-heróis. Eu tenho que esperar a temporada prosseguir. Mas até agora, eu não estou me arrependendo de ter começado essa série. Tá valendo muito a pena. E eu recomendo que vocês assistam. Espero que tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, dê seu like. Se não gostou, dê seu dislike. Faça o que quiser, né? A vida é sua e o problema é seu. Até mais e que a força esteja com cada um de vocês.